Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Fala Fusesc. Todos os meses nós acompanhamos os movimentos do mercado para entender como eles impactam os investimentos dos nossos planos de benefícios. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Neste episódio, vamos analisar a rentabilidade de maio, os principais destaques do cenário econômico e o que esteve por trás dos resultados alcançados nesse período. Eu sou a Carolina, assessora de comunicação da entidade, e estou acompanhada pelo Fausto, nosso gerente de investimentos, que vai nos ajudar a traduzir os acontecimentos do mercado deste mês. Fausto, então vamos começar com aquela nossa pergunta tradicional, mas que explica muita coisa. Qual foi a performance dos segmentos dos investimentos dos planos no mês de maio? Olá, Carol e ouvintes do Fala Fusesc. No mês de maio, os segmentos que tiveram melhor desempenho foram, pela ordem, os segmentos de empréstimos, depois o segmento de renda fixa, depois o segmento de estruturados e, por último, o segmento de imóveis. Certo. E agora eu queria que você explicasse uma coisa, Fausto. Em muitos meses, a gente percebe que a rentabilidade dos planos tem diferenças de um para o outro. Mas neste mês, as rentabilidades ficaram bem próximas. Você pode nos dizer o que foi que aconteceu? Então, Carol, excelente pergunta e também uma ótima oportunidade para a gente explicar um pouquinho de como funciona a composição das carteiras de cada plano, né? O plano Benefícios 1, por ter uma característica mais de aposentados vitalícios, que é mais de 90% do total dos assistidos ali recebem benefícios vitalícios, ele tem mais papéis atrelados à inflação, que é um tipo de papel que garante com mais previsibilidade a meta atuarial do plano. Já o Multifuturo 1 e Multifuturo 2 tem mais ativos, o pessoal que está aposentado também recebe mais em percentual de saldo de conta, então a gente tem um pouquinho mais de exposição em CDI do que no caso do plano 1 e um pouco menos de papéis atrelados à inflação, embora ainda seja um volume bem significativo. O que ocorreu no mês de maio é que o CDI foi 1,07 e por conta da inflação, a previsão da inflação agora de maio está próximo de meio, como os nossos papéis, na média, esses atrelados à inflação chamados NTNBs, eles rendem uma média ali de 0,60 mais a inflação, 0,50, então ele ficou muito próximo também do CDI. Então, tanto uma classe de ativos que é atrelada ao CDI, quanto essa classe de ativos que é atrelada à inflação, ficaram muito próximos. Então, isso que explica que os planos tiveram a rentabilidade assim bem semelhantes, né? A gente também ficou um pouquinho aquém do CDI, né? No caso, o CDI foi 1,07, a rentabilidade dos planos ali deu entre 1,02 e 1,05, por conta da carteira de imóveis, que puxou um pouquinho para baixo em função da rentabilidade dos aluguéis, que a gente já explicou aqui várias vezes, é uma rentabilidade aí próxima de 0,30, né, ao mês. E também pela questão da classe de segmentos estruturados. Também a gente já comentou em outros meses, é um multimercado estruturado, a gente tem um percentual aqui pequeno. O Benefícios 1 tem cerca de 3% e os outros planos 6% de alocação nesse segmento. Mas ele também teve uma rentabilidade baixa no mês de maio, né? Foi de 0,32%, em função de todo esse ainda reflexos da guerra lá entre Estados Unidos e Irã. Só para ter uma ideia, a gente não tem exposição nenhuma em bolsa, não temos nada em renda variável na carteira, né, diretamente. A bolsa caiu mais de 7% em maio. Mas dentro dos fundos multimercados estruturados, eles têm uma composição bem diversificada e tem um pedacinho de renda variável dentro desses fundos. Então tem lá ativos em moeda, títulos do exterior e um pedacinho também de bolsa de valores. Então, foi isso que puxou um pouquinho a rentabilidade do estruturado para baixo, né? Como eu comentei, 0,32, mas mesmo assim muito longe de uma exposição diretamente em ações, que no caso o Ibovespa, que é o nosso principal índice, caiu 7% no mês de maio. Então, basicamente, é isso, Carol. Então, que o CDI e os NTNBs renderam muito próximos um do outro. Então, como a composição dos planos um pouco tem mais CDI, o outro tem menos, mas como eles renderam muito próximo essa classe de ativos, todos os planos ficaram com um retorno muito semelhante.
Ok, obrigada, Fausto. Então chegamos ao fim, né, de mais um episódio do Fala Fusesc. Agradecemos aqui os nossos participantes e ouvintes que ficaram conosco até o final do podcast, sempre dando aquela lembradinha de que, se quiserem informações atualizadas a respeito da rentabilidade, de qualquer outra informação da entidade, basta acessar o nosso canal de WhatsApp pelo número 48 4042 0305. E aí, sempre que precisar, estamos todos aqui à disposição. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.